Muito bem, pessoal, olha só. Em outubro de 30, iniciou-se um largo período, podemos dizer um quarto de século, em que Getúlio Vargas foi a figura predominante no cenário político nacional. Isso parece propiciar uma certa ideia de continuidade para uma história política vista a partir das grandes figuras, como a que predominou muito tempo na historiografia e permanece até hoje no senso comum. Então veja, ele está falando aqui que com a Revolução de 30, por um quarto de século, que dá mais ou menos 25 anos, Getúlio Vargas foi a figura predominante no cenário político nacional. Ele considera como era Vargas o período que se estende de 1930, com o golpe, com a Revolução de 30, até o suicídio do presidente Vargas em 54. Ok? É uma visão assim bastante típica na historiografia que considera o Vargas como sendo um mito, como sendo um herói. Tá? O período que Vargas governou de fato diretamente, no entanto, foi de 30 a 45. De forma indireta, ele vai comandar o Brasil, no entanto, até 54. Porque de forma indireta, de 45, 46 a 51, tem o Dutra, que é um presidente tampão, vamos colocar assim, que representava os ideais varguistas. A partir de 51, Vargas retoma, mas não mais com o mesmo poder que tinha anteriormente, já que ele era um presidente eleito, não o ditador que a gente conhece de 30 a 45. Então veja só, sobre os anos 30 e a figura de Getúlio Vargas, considera as seguintes afirmativas. Então ele está restringindo isso aqui desde 30 até 39. Tá? Pode dar furo, a maior parte das questões nesse sentido, quando considera alguma coisa assim, você pode perceber no gabarito que alguma coisa acaba fugindo. Vamos ver se essa aqui também foge. A década de 30 iniciou-se com uma ruptura jurídico-política consagrada como Revolução de 30, que remete ao importante tema dos dilemas da democracia no Brasil. De certa forma está correto. Por quê? Que dilemas seriam estes? A antiga e corrupta política do café com leite. Política do café com leite. Uma democracia disfarçada, né? Porque como havia fraudes, você não decidia diretamente quem governava de fato o país. Então está correto. A 2. A partir dos acontecimentos de 30, passou a vigorar um acordo entre as elites políticas de Minas e São Paulo, que se revezaram na presidência da República. Não, isso aqui acabou em 30 e não foi a partir dos acontecimentos de 30. Falso. Por muito tempo, memorialistas e historiadores conceberam Getúlio Vargas como responsável pela concessão dos direitos trabalhistas no Brasil. Tá correto e também faz parte do período. Tá? Então, olha só, em 34 você tem aqui as leis trabalhistas. Porém, em 43 você tem a CLT. Tá? Então, como ele fala em concessão a gente imagina o quê? A criação das leis trabalhistas. Se fosse ampliação, aí já não estava dentro do período em questão, que já que ele pede isso aqui. Então aqui você tem a concessão em 34 dos primeiros direitos, e aqui você tem a ampliação. Ok? Quais foram os primeiros direitos? Carteira de trabalho. Ok? A criação do Ministério do Trabalho. O salário mínimo. Já a organização sindical e tudo mais vem aqui em 43. Tá legal? 1 e 3 corretas. Como é que ficou aqui a sequência? A sequência ficaria aqui com 1 e 3 corretas da letra D. Ok?